Tudo tranquilo? Vamos falar sobre habilitação. Está lá no artigo 27 da Lei 8.666. E a fase da habilitação nada mais é do que aquela fase onde a administração pública verifica se a empresa interessada em contratar com ela possui condições mínimas e necessárias para essa contratação. Por isso que lá no artigo 27 nós temos 6 exigências da administração pública para com a empresa interessada na contratação. Lembra sempre que, por enquanto, a administração pública está fazendo a seleção das empresas. Ela está habilitando, inabilitando. Nós temos um vídeo aqui no nosso canal que fala da diferença entre habilitação e desclassificação, que eu sugiro que você assista também. Na fase de habilitação, eu tenho habilitação jurídica, habilitação técnica, a habilitação econômica financeira, a habilitação fiscal, a habilitação trabalhista e a habilitação feita através de um termo acordado com a empresa que tem interesse em participar desse procedimento licitatório, baseado no artigo 7º, inciso 33 da nossa Constituição Federal, que fala sobre o trabalho infantil. Esse termo também faz parte dessa fase de habilitação. Então vamos lá. Primeira habilitação, habilitação jurídica. Ora, eu preciso saber se a empresa interessada em contratar com a administração pública para aquele objeto da contratação, se é uma obra, por exemplo, tem que ser uma empresa ligada à construção civil, tem que ser uma empreiteira. Então, pelo CNPJ, eu verifico se ela faz parte, juridicamente, do tipo de empresa que vai executar aquele objeto da licitação, aquele objeto da contratação. Não dá para uma papelaria, por exemplo, participar de uma licitação onde o objeto da licitação é a construção de uma ponte. Eu não vou construir a ponte de papel sulfite. Eu vou construir a ponte de lápis de cor? Não vou. Então a papelaria não pode participar desse tipo de licitação. Tudo bem até aí? Maravilha. Segunda habilitação é a habilitação técnica. A administração pública quer verificar se os técnicos que fazem parte do corpo de funcionários daquela empresa respondem a algum processo por homicídio culposo, se estão devidamente registrados nos seus conselhos regionais, se nenhum deles é filho, neto ou sobrinho daqueles engenheiros que constroem prédio com areia da praia e os prédios desmoronam no carnaval. A administração pública quer saber se a empresa que tem interesse em contratar com ela tem respiro financeiro, se tem dinheiro em caixa para bancar a execução daquele objeto da licitação. Sabe por quê? Porque a administração pública não paga ninguém à vista. Aliás, a administração pública não paga ninguém em dia. E você sabe que a administração pública pode até ficar durante 90 dias sem efetuar um pagamento para aquela empresa que está executando o serviço, e ainda assim a empresa não pode fazer a rescisão unilateral do contrato? Isso daí está lá na nossa aula de contrato administrativo. Você vai estudar isso com a gente. Então, eu preciso saber se a empresa, mesmo sem o dinheiro da administração pública, se ela tem condição econômico-financeira para bancar aquela obra, para bancar aquela entrega daquele produto, para bancar a entrega do equipamento e assim por diante. Habilitação fiscal. A administração pública não contrata com quem deve para ela. Qualquer tributo, seja ele municipal, estadual, federal, a administração pública não contrata quem deve para ela, salvo se a empresa for ME ou se a empresa for EPP.
Nessa fase de habilitação, nós estamos nos deparando com um primeiro tratamento diferenciado para com as empresas do tipo ME e EPP. Por quê? Mesmo devendo para a administração pública, uma ME ou uma EPP, ela sai da fase de habilitação e vai para a fase de classificação. Ela não é impedida de avançar no procedimento licitatório simplesmente porque tem um débito com a administração pública. Não. Claro que quando ela chega na fase de classificação, aí a coisa muda. E isso eu vou falar num próximo bloco. Nós temos a habilitação trabalhista. Ah, Alexandre, quer dizer então que a empresa que quer contratar com a administração pública não pode ter ação trabalhista na Justiça do Trabalho? Pode. O que essa habilitação trabalhista determina é que a empresa, dentro desse processo na Justiça do Trabalho, não pode estar numa fase chamada fase de execução. Porque na fase de execução, senhores, nós já extrapolamos todas as condições de negociação, todas as condições de pagamento parcelado, não tem mais o que fazer. Então executa os bens da empresa, dissolve a personalidade jurídica, vai em cima dos bens dos sócios da empresa, ou seja, a fase de execução é aquela que o juiz da esfera trabalhista nomeia bens à penhora para garantir o pagamento do autor da ação. Então a empresa não pode estar na fase de execução nessa habilitação trabalhista. Tu entendeste? E para finalizar, esse termo de acordo entre a administração pública com a empresa que está se habilitando, com a preocupação com a observância do artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal, que diz que não podemos colocar em trabalhos insalubres, periculosos, penosos, o menor. Só que a Constituição também garante, como aprendiz, eu posso contratar a partir dos 16 anos. Então, isso é permitido. Eu não estou dizendo aqui que a empresa vencedora do procedimento licitatório não pode contratar menor. Ela pode, seja como contrato de escragiário, de menor aprendiz, seja lá o que for. O que ela não pode é expor esse menor em uma situação periculosa, insalubre ou penosa. Tu entendeste? Então, sobre habilitação, artigo 27, nós acabamos de falar e eu espero você no nosso próximo bloco. Até mais!